Olá, meus queridos, tudo bem? Estou iniciando um novo quadro aqui no meu canal, no estilo podcast, mas um podcast solo, onde eu vou debater vários temas, filosofar sobre a mente humana. Venha comigo nessa que vai ser muito legal. Se você está chegando agora, já aproveite para se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para que você sempre receba os meus vídeos quando eu postar, ok? Olha só. Esse podcast que nós estamos começando aqui hoje, né? Ele lembra um pouco o Navescast, que é aquele modelo de podcast que eu tinha, onde eu tinha entrevistados, mas é um modelo diferente, onde eu vou trazer temas, vou falar a minha opinião sobre esses temas, principalmente sobre a minha área, que é a hipnoterapia, programação neurolinguística, neurociência, psicanálise, né? Vou falar sobre tudo isso. E é um momento para você aproveitar para você aprender uma coisa nova, uma coisa diferente, expandir os seus conhecimentos, e você pode me ouvir estando na sua esteira, caminhando, na bike, dirigindo um carro, não tem problema, não vou hipnotizar ninguém nesse podcast aqui, a gente só vai trocar ideia mesmo. E basicamente que é isso, então aproveitem. Tire um momento aí que você está fazendo alguma coisa para aproveitar para me ouvir enquanto você faz. Se você está lavando louça, se você está tomando banho, não sei se você está caminhando, mas é o momento de você otimizar o seu tempo. Eu mesmo, sempre quando estou fazendo alguma coisa que tem que ser feita, né, vamos dizer assim, eu aproveito para aprender alguma coisa. Então, se eu tenho que dirigir de um lugar para o outro, eu coloco um audiobook, por que não? Ou um podcast. Quando eu estou tomando banho, quando eu estou na esteira, na bike, eu também faço tudo isso porque a gente pega um hábito que já funciona, ou seja, você pega uma coisa que você já tem hábito de fazer e você inclui um outro hábito que passa a fazer parte desse hábito total também. Então, você vai ter o hábito de ouvir, de aprender também, ok? E hoje eu trouxe alguns temas aqui, alguns artigos para discutir com vocês, né? Claro, não sou dono da verdade, mas eu tenho uma trajetória de sucesso, né, dentro da hipnoterapia, da neurolinguística, né? Cheguei, com toda humildade, eu falo, no topo de onde um terapeuta deseja chegar. Tenho muito a conquistar ainda, mas também tenho muito a compartilhar. Então, humildemente, eu sempre compartilho aquilo que eu sei e sempre um ponto de vista, nunca sendo território, apenas uma pressuposição, algumas coisas que eu observo. E hoje o tema desse podcast é como ter uma trajetória de sucesso na hipnoterapia. Então, você que é hipnoterapeuta ou você que é um aspirante a ser hipnoterapeuta, mas ainda não é, esse podcast é para você, porque provavelmente você tem deficiências, tanto técnicas quanto de marketing. Eu quero te ajudar nessa jornada, eu quero trazer um pouco do que eu faço, da minha experiência, para que você possa melhorar o seu posicionamento, conseguir mais clientes e, claro, ter mais segurança no atendimento também. Também, se você é um terapeuta de outra área, serve para você também, porque eu vou falar de terapia de forma geral, ok? E qual que é o grande problema que eu vejo, né, no nosso mercado atualmente, né? Nós temos bons profissionais, bons hipnoterapeutas, né, mas pouquíssimos se sobressaem a ponto de terem uma clínica realmente cheia, de terem feedbacks muito positivos, de terem uma relevância na internet, de criarem uma autoridade no meio onde trabalham, na cidade onde moram, né? Então, eu vejo muita gente boa que poderia estar alçando voos maiores, né? Poderia estar decolando, mas que ainda não consegue se sustentar com a hipnoterapia, não consegue ter clientes o suficiente, né? Ou simplesmente não se sente seguro para fazer um atendimento, sabe? Ainda está preso a que técnica que eu uso, como que eu trato esse problema, como que eu trato aquele, né? Então eu vou trazer para vocês tanto os motivos disso estar acontecendo, quanto algumas soluções legais também, tá bom? Então vamos lá. Isso acontece, pessoal, né, por algumas queixas, né, que eu recebo, principalmente de pessoas que me seguem, que me escrevem no direct, nos stories, nos comentários dos vídeos que eu posto, né? Professor, poxa, eu tô sem cliente. Eu falo, caramba, como não tem cliente? Tem tanta gente no mundo. Quase todas as pessoas têm algum tipo de problema para tratar, sabe? Ou tem uma ansiedade elevada,
ou tem um outro tipo de problema emocional. Então, é um público infinito. Como assim não tem cliente? Eu fico me perguntando, como não tem cliente, né? Sendo que tem um público infinito e nós somos ainda poucos perante a tantas pessoas carentes de ajuda, né? Então, só me leva a crer uma coisa, né? Ou a deficiência está no marketing, realmente, ou está na sua formação. Eu não sei por quem você foi formado, eu não sei como você foi formado, a sua competência técnica, mas eu creio também que uma instrução, quando você é mentorado de alguma forma, você tem uma instrução, você tende a seguir um modelo. E quando você segue um modelo de sucesso já, você tem um resultado, né? Eu fiz muito intuitivamente a minha trajetória, né? Posso até falar daqui a pouquinho um pouco sobre ela, mas foi muito intuitiva, mas sempre buscando me espelhar, claro, nos melhores modelos, né? Me espelhar no que dá certo. E olha só, eu coloquei aqui 7 motivos pelos quais isso pode acontecer. Você ou está sem clientes ou não sabe como resolver o problema do seu cliente, você que é terapeuta ou hipnoterapeuta. O primeiro motivo pode ser a baixa qualidade dos cursos oferecidos. Infelizmente, o nosso mercado ele permite que qualquer pessoa ligue a câmera e fale qualquer coisa, né? Então, a gente tem muitos casos de pessoas que não são da área, se aventuram na área, se colocam como professores, mas não tem um know-how para aquilo, não tem uma história, pegam a onda do momento, sabe? Se intitulam, né, alguma coisa que não são. Então, apesar da internet ser um ambiente democrático, ela dá voz para todo mundo, né? Então, muitas pessoas se aproveitam desse momento, desse boom do desenvolvimento humano, né? E criam literalmente personagens, né? Personagens que não são congruentes nem com a vida delas e muito menos ela tem algo realmente diferenciado para te oferecer, né? Nós fomos os pioneiros, né, na formação de hipnose clínica online no Brasil. Eu fui o primeiro professor a lançar um curso online de hipnose, fui precursor nesse ramo, né? E hoje a gente, você entra, se você curte hipnose, você entra no Facebook, por exemplo, tem cursos atrás de cursos, muita gente dando curso. E não tem problema em ter gente, tem que ter gente, mas tem que ter gente boa. Tem que ter gente, sabe, com competência, com resultado, com credibilidade, né? A gente vê umas coisas que realmente é chocante, né? O mercado. Ele acaba dando espaço para alguns enganadores, e os enganadores conseguem se sobressair por um tempo até. Depois eles vão fazer outra coisa, mas por um tempo eles conseguem, né? Então, pode ser baixa qualidade dos cursos oferecidos. A pessoa compra uma formação fraquíssima, sem embasamento, com um profissional que nunca foi terapeuta, que nunca atendeu ninguém, ou que nunca desenvolveu nenhum método, não tem uma história nisso, sabe? E acaba muitas vezes, né, o molho sai mais caro que o peixe. Isso pode acontecer. O segundo ponto é a maioria dos cursos de hipnose ensinam só hipnose clássica e regressão. Você pode olhar aí todos os anúncios praticamente dos cursos de hipnose, de hipnose, exceto algumas exceções, né? Que vão trazer o quê? Hipnose clássica e regressão. Tá, o que é hipnose clássica, para você que não sabe? É muito boa, é excelente, eu uso muito a hipnose clássica, né? Mas ela depende de outras habilidades terapêuticas, né? A hipnose clássica é uma hipnose direta, né? Ela é um pouco mais autoritária, um pouco mais direta, um pouco mais firme. Ela é derivada do grande Dave Elman, que é considerado o pai da hipnose clássica. Foi um locutor de rádio que se aventurou, né, no ramo da hipnoterapia, escreveu um livro chamado Hypnotherapy e fez um belo trabalho. Foi o primeiro não médico a participar de uma cirurgia cardíaca orientando o médico usando anestesia hipnótica. Então, ele é um cara muito diferenciado. Ele apresentou grande parte do que a gente sabe de hipnose para a Sociedade Médica dos Estados Unidos, né? Em 1949, costumo até dizer 10 anos após a morte do Freud. Freud morreu em 39 e não teve oportunidade de conhecer grande parte da hipnose. Até esse é um dos motivos que Freud fracassou enquanto hipnólogo, né? Enquanto hipnólogo, ele não conseguiu ter bons resultados e ele mesmo assumiu isso, né? Infelizmente, as pessoas acham que ele abandonou porque a hipnose não era eficiente. Não, é ele que não era eficiente com a hipnose, ele era eficiente na psicanálise, né? Importante que se diga. Então, o que acontece?
A hipnose clássica, ela é essa hipnose direta. Ela, quando você vai num show de hipnose de palco, por exemplo, um show cômico de hipnose, eles estão usando ali hipnose clássica. Eles estão fazendo sugestões como sente-se, relaxe, e agora você abre os olhos e vê o Shrek do seu lado, sua mão está colada e não descola mais, ou seja, você não consegue mais falar. São sugestões muito diretas e dependem de um transe mais profundo para que funcionem, né? Até podem funcionar num transe mais leve, mas requer um nível de empatia, de confiabilidade muito grande. Geralmente, para você conseguir fazer uma regressão, conseguir promover um fenômeno de alucinação visual, ou seja, a pessoa vê uma coisa que não está aqui, ela precisa de entrar no que a gente chama de ondas teta, né? Ela precisa de rebaixar muito a faculdade crítica dela e entrar num nível de transe muito profundo, né? Então, isso é algo que não acontece com todo mundo. Todos somos capazes, mas nem todos vão estar predisponíveis naquele momento. Então, a hipnose clássica ela é muito boa, mas ela tem limitações. Ela funciona muito bem com quem entra em transe profundo, nem tão bem com quem não relaxa tão bem, sabe? Da mesma forma, a regressão, uma técnica maravilhosa, mas não é para todo mundo. Tem gente que vai muito bem em regressão, tem gente que não vai. E se eu sei só regressão? E o meu cliente não regride, não acessa emoção, não acessa memória, não acessa trauma, e eu não tenho nenhuma outra ferramenta, né? Então, isso é um dos motivos que pode trazer insegurança para o hipnoterapeuta, porque foi instalada a crença nele, no curso que ele comprou, de que tem que se fazer regressão em todo caso. E não tem que. Eu também passei por isso quando fui aluno de outras pessoas também, onde tentaram incutir essa crença. Olha, é só regressão. E eu percebi que eu tinha resultados usando, além da regressão, muitas outras ferramentas, né? Inclusive da neurolinguística. Ah, Lucas, então você está falando que hipnose clássica é hipnose de palco? Não só. A hipnose clássica pode ser usada na clínica, né? Ela pode ser usada no ambiente terapêutico, a hipnose clássica. Então tem gente que pergunta assim, Lucas, qual a diferença de hipnose clássica e clínica? Não faz sentido essa pergunta, porque a clássica pode ser usada na clínica, pode ser usada no palco, e na clínica eu posso usar ericksoniana, eu posso usar gestalt terapia, eu posso usar psicanálise, eu posso usar hipnoanálise, eu posso usar muitas abordagens diferentes, né? Então, a hipnose clássica é muito boa como um braço importante no que tange a melhor capacidade de induções, mais rápidas, a eficiência em buscar um transe profundo, em promover alucinações, anestesias. A hipnose clássica é ótima para isso. Mas, terapeuticamente, eu sentia que no início da minha carreira, se eu soubesse só hipnose clássica, o meu resultado seria 60%, por exemplo, né? E passou a ser 90%, 95%, 99% quando eu passei a dominar outras áreas do conhecimento. Porque nem todo mundo entra em transe a hora que a gente quer, nem todo mundo regride quando a gente quer, embora todos sejam capazes. E você tem que ter outras ferramentas. A mente tem várias formas de se reorganizar. Não só por regressão. A regressão é só uma forma, muito boa, mas só uma forma. Então, eu sinto uma limitação em muitos hipnoterapeutas que aprenderam um modelo e tem que seguir aquele modelo. Geralmente, um modelo que dura de 3 a 4 horas uma sessão, e eu acho isso extremamente desgastante, cansativo, tanto para o cliente quanto para o terapeuta. A mente não absorve uma quantidade estupenda de informações em 3, 4 horas. Você precisa de ser objetivo, de ser didático, o menos é mais, sabe? Nos meus atendimentos, por exemplo, eu procuro fazer 40 minutos de anamnese, 30 minutos de anamnese, e a hipnoterapia mesmo são 20 minutos, 25 minutos no máximo, 15 minutos, por quê? Não adianta. Se eu falar mais do que isso, eu vou ficar falando coisas que eu já falei de formas diferentes, entendeu? Então, assim, a única coisa que me leva a querer, o que uma pessoa fica falando na cabeça da outra 3, 4 horas? A mesma coisa de formas diferentes. E isso não vai ter um resultado, porque a mente ela cria filtros. A informação ela precisa ser clara, precisa. Por isso que vale mais você investir um tempo em uma boa anamnese, para depois, quando você entra com a hipnoterapia, você objetivo no que tem que ser dito. Você consegue realmente chegar no que tem que ser atingido. E você pode, inclusive, separar em sessões. Não faz tudo uma sessão de uma vez. Uma sessão de uma vez de 3, 4 horas e depois não te vejo mais.
Não, tem recaídas, tem gatilhos ocultos, tem coisas que podem fazer ressurgir o problema. Então, eu defendo uma sessão mais enxuta e, se precisar, retornos, que certamente precisarão alguns retornos, porque aí você tem tempo de feedback, passa uma semana. E aí, como é que foi a semana? Melhorou? Não melhorou? Ah, melhorou isso, mas não melhorou aquilo. Ok, vamos atuar nisso aqui que ainda não melhorou, né? Então, a maioria dos cursos ensinam hipnose clássica e regressão. Legal você aprender isso, mas se você ficar bitolado nisso, talvez seja o motivo de você estar limitado enquanto terapeuta. Você aprendeu só uma técnica, só uma forma de fazer e só funciona com quem é muito suscetível. E aí você vai começar a ter reclamações, você vai começar a ter cliente que fala, poxa, não funcionou, caramba, quero meu dinheiro de volta, você me falou que ia me regredir, não me regrediu, né? Então, basicamente isso. Terceiro motivo, né? A maioria dos cursos também ensinam scripts. Mas quem vai pelo caminho dos scripts, sempre vão faltar scripts. Vou explicar melhor. Os cursos, em geral, eles ensinam fórmulas, né? Ah, você tem essa fórmula de aplicar esse protocolo, esse script. E para esse problema você tem esse outro, e para esse você tem esse outro. Então vamos supor que você foi num curso, o professor ensinou assim, como lidar com vícios. Técnicas para vícios. Aí, ok, mas eu quero síndrome do pânico. Qual que é a técnica para síndrome do pânico? Aí tem um professor que fala, síndrome do pânico, você faz assim, assim, assado. Não, mas e para fibromialgia? Não, fibromialgia, aí é outra coisa. Não, mas e para insônia? Mas e para toque? Mas e para depressão? Gente, tem uma infinidade, né, de tipos, de problemas, de patologias, né? Então, se você vai pelo caminho, né, do script, você sempre vai precisar de um novo script. Sempre vai faltar um script. Sempre vai faltar uma técnica. Poxa, mas e para tal coisa? E cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa tem um jeito de pensar, de agir. Eu posso tratar uma pessoa com fobia de barata e outra com fobia de barata de outro jeito. E outra com fobia de barata de outro jeito. A mesma técnica nem sempre ou quase nunca vai funcionar para a mesma pessoa. É mais cômodo para o professor ensinar scripts? Com certeza. Ele não tem que pensar muito. É mais cômodo para o aluno? Com certeza, porque ele se apega a uma fórmula, ele fala, agora eu tenho a fórmula. Mas a fórmula não é matemática, porque cada pessoa é de um jeito. Então, se você pegar cada tipo de doença, né, de acordo com o CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, você vai ter uma infinidade de patologias, uma infinidade de problemas a serem trabalhados de alguma maneira, e você vai precisar de um script para cada um, uma fórmula para cada um. Complicado, né? Por isso que eu prezo pelo raciocínio clínico. Eu ensino como pensar, como fazer com que o meu cliente saia de um ponto A e chegue num ponto B. Como ressignificar, como dessensibilizar, eu ensino de uma maneira geral, que serve para todos os problemas emocionais e imaginários, como utilizar a hipnoterapia para desprogramar aquilo que estava incomodando o cliente e programar algo diferente, algo novo, algo melhor, né? Então, quando eu ensino através do raciocínio clínico, você desenvolve a técnica a partir disso. Aí eu até posso te ensinar técnica. Eu tenho técnicas também. Mas eu quero que o meu aluno entenda, olha, você está usando essa técnica porque ela está fazendo isso, isso e isso no cérebro do seu cliente. Ou seja, eu não estou simplesmente vomitando uma técnica, um script. Eu estou falando assim, entenda o raciocínio. Quando você entende o raciocínio por trás das técnicas, você se torna muito mais intuitivo. Então, eu, Lucas, não quero alunos engessados a um protocolo. Eu quero alunos criativos, empáticos, alunos soltos, que conseguem, inclusive, se precisar improvisar, improvisa. Cria uma técnica, desenvolve uma técnica. Não fique preso à receita do bolo. Sabe, aquele terapeuta que quebra o padrão, que ele é imprevisível, surpreende o cliente nunca sabe o que ele vai fazer ou o que ele vai propor de exercícios, sabe? Então, assim, essa maestria quase que poética, né, do bom contador de histórias é justamente o trabalho que eu defendo. Não é uma coisa que se entende do dia para a noite, confesso. Não é para todo mundo, tem gente que vai preferir a receitinha do bolo. Mas os meus alunos que seguem o meu método, que entendem esse raciocínio, eu percebo que eles têm muito mais resultados do que aqueles que só sabem regressão e hipnose clássica. Eu ensino a regressão, faço regressão, sou fã da regressão. Mas hipnose vai muito além disso, né?
Como diz um dos meus professores, James Tripp, a hipnose é o uso da linguagem para alterar a percepção. Ou seja, eu altero a percepção, eu mudo a realidade de alguém através da minha linguagem. Então, eu prefiro estudar muito mais sobre a linguagem e sobre a mente humana do que sobre um roteirinho hipnótico, ok? Bom, quarto possível motivo, né? Por consequência disso tudo, né? A falta de conhecimento em programação neurolinguística e hipnose ericksoniana, além de outras abordagens, né? Então, você vai chegar ao cúmulo de ver professores de hipnose que falam mal de PNL. Isso é inadmissível, porque eles fazem PNL. Eles induzem com PNL, eles programam com PNL, mas falam, não, não faço PNL, PNL é ruim, é péssima. Ora, então como é que você trata alguém? Você sugestiona, não é? E toda vez que você sugestiona alguém, você está o quê? Usando a sua linguagem para programar ou desprogramar a mente dessa pessoa, alterando seus circuitos neurais, não é? Então você fez uma programação neurolinguística, você usou a sua linguagem para programar a mente de alguém. Então você fez uma programação. Ah, não, mas não existe programação. Ah, pera lá, né? Então a gente não pode mais usar metáfora. Existe neuroplasticidade, que é o cérebro. Mas existe programação. A mente são programas. A mente, ela não é tangível, ela não é sólida, certo? Então, quando eu falo reprogramação mental, eu estou falando uma metáfora. Assim como, quando eu falo subconsciente, também estou falando uma metáfora. Eu já vou falar mais sobre o cientificismo, a onda de cientificismo chulo que tem no nosso mercado. A gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Mas a falta de conhecimento em PNL e em ericksoniana deixa o hipnoterapeuta manco. Por quê? Porque a PNL é o estudo do subjetivo. Você precisa aprender para fazer terapia sob medida, entender o subjetivo do ser humano, certo? Ela é o manual da mente, ela explica como a mente funciona. Você, como terapeuta, precisa entender como a mente funciona. Ou por meio da psicologia, ou por meio da psicanálise, ou por meio da programação neurolinguística. Você precisa de uma base teórica. A PNL te dá isso, né? E também ela é uma técnica avançada de comunicação. Ela é uma metodologia avançada de comunicação, né? Que abrange várias técnicas. Então, um PNLista, ele se comunica melhor. Ele consegue se expressar melhor. Ele consegue entender melhor o outro, a linguagem não verbal do outro. Ele consegue utilizar da sua linguagem conversacionalmente para induzir ou programar uma ideia. Muitas vezes, sem precisar de ser direta, não é mesmo? Ele consegue usar submodalidades, que é um conceito que os hipnotistas clássicos não sabem nem o que é, né? Então, eles conseguem, os PNListas, eles conseguem ter maior criatividade e melhor comunicação. E hipnose é comunicação. Se é o uso da linguagem para gerar uma nova realidade, é comunicação, é PNL. Quer você queira, quer não. E quem fala mal de PNL está fazendo PNL e não sabe. Essa é a verdade. E só falar mal porque não vende PNL, né? E a hipnose ericksoniana. O Erickson, ele é considerado por muitos, Milton Erickson, o maior gênio da terapia do século passado. Tanto que ele foi modelado, ele foi estudado, tem vários livros sobre ele, né? Foi um psiquiatra, um hipnoterapeuta que tinha uma habilidade genial de fazer terapia sob medida e de contar histórias. Então, estudar o Erickson, ter uma noção de como o Erickson funciona, é fundamental, né? É fundamental. Porque a gente já pega um cara que sabia fazer a coisa funcionar. Você pega um modelo pronto, né? Você pega um modelo pessoal pronto, mas nunca o atendimento pronto, porque o atendimento nunca vai ser o mesmo. Mas você consegue modelar a pessoa, o que ela faz, quem ela é, o que ela pensa, o que ela raciocina. Agora, cada sessão vai ser de um jeito. Se você colocar no YouTube Lucas Naves, atendimentos de fobia, poxa, você vai ver eu tratando vários tipos de fobias, cada uma com uma história diferente, cada uma com uma sugestão, uma técnica diferente, e todas dando certo. Por quê? Porque eu tenho um raciocínio clínico por trás. A técnica eu invento até na hora. Às vezes tenho ela pronta, às vezes invento na hora, mas eu tenho o entendimento do porquê aquilo está funcionando, né? Bom, quinto, né? Falta de posicionamento e relevância na internet. Né? Não adianta nada você ser um bom terapeuta se ninguém vê você sendo um bom terapeuta, né? Como meu pai sempre me disse, não adianta jogar bem, você tem que mostrar que está jogando. Às vezes eu chegava em casa e falava assim, pai, marquei um golaço.
E ele ficava meio assim, será que fez mesmo, né? É igual eu falei, peguei um peixão. Cadê a foto do peixe, né? Cadê o vídeo do gol? E quando meu pai ia me assistir jogar, às vezes eu não conseguia fazer o mesmo golaço que eu fiz da última vez. Então, acaba virando uma história, né? Então, não adianta você ser um terapeuta magistral, né? Ser um master hipnose clínica. Se você não é visto, se não tem um vídeo sobre você, não tem um depoimento, não tem você atendendo, eu não consigo... Eu acho incrível que tem gente que vende curso de hipnose e eu nunca vi um vídeo da pessoa atendendo. Eu quero ver ela atendendo. Eu quero saber como que ela atende, para ver se ela tem os mesmos valores que os meus, para ver se tem empatia, né? Então, poxa, fez um vídeo legal, pede autorização de imagem para o seu cliente. Não precisa filmar toda a sessão, mas aquele cliente que você tem mais rapport, mais amizade, né? Pede para filmar, se não for algo que vai constrangê-lo. Tem muita gente que permite. Eu tenho dezenas, centenas de vídeos com pessoas na internet que eu hipnotizei e tratei, que me deram autorização de uso de imagem, né? E ficaram felizes de, inclusive, servirem de exemplo. Então, ali é uma prova social, tipo assim, olha aqui o que eu faço, tá aqui. Então, grava, né? E assim, posicionamento na internet e relevância é constância em publicações. Só que quando eu entro no Instagram de alguns alunos, né? Eu arrasto o meu dedo para cima e eu custo achar uma foto da pessoa, um vídeo da pessoa. Eu acho muito mais banners motivacionais do que ela em si. E ela está ferindo uma regra do mercado que é pessoas compram de pessoas. Então, se você quer vender terapia, você está falando de terapia na sua rede? Você está ensinando alguma coisa sobre isso? Você está contando o que é terapia, onde você atende, o que você faz? É isso que a gente está falando. Você entra no meu Instagram hoje, tem lá Lucas Naves fazendo, ou ensinando, ou atendendo alguma coisa, certo? Então, essa relevância. Não se esconda por trás de banners motivacionais. Não adianta você postar uma frase de Mahatma Gandhi que você está dando crédito só para o Gandhi, não está dando para você. Não adianta postar uma frase do Tony Robbins. Você está dando crédito para o Robbins e não para você. Então, fale de você, ou então crie sua própria frase, né? Liga a câmera, ensina alguma coisa, tenha relevância, apareça, né? Para o algoritmo entender que você é relevante, que você é importante. Não estou falando para você postar todo dia, mas eu quero encontrar você na internet, eu quero saber onde você está, né? Então, sexto, provas sociais. Cadê as provas sociais? Cadê os depoimentos? Ah, eu sou um terapeuta que já atendi mais de 1000 pessoas e tenho sucesso nisso, naquilo. Tá, cadê tem um depoimento? Ah, não tem, não gravei. Então, assim, pega depoimento dos seus clientes. Fez aquele atendimento sensacional, a pessoa fica honrada, agradecida. Fala, você pode escrever para mim na internet? Você pode dizer o que você achou da terapia? Posso compartilhar isso na rede social? Cria, né, um espaço na sua rede social, né? Hoje tem como você gravar uma sequência de stories salvos, né? Que ficam ali nos favoritos ali da sua página, só de depoimentos, por exemplo, porque isso valida, é o começo de uma história. O que faz uma pessoa cobrar mais caro do que a outra? É a relevância dela no mercado, certo? É oferta e demanda. Poxa, aquela pessoa ela tem mais relevância. O simples fato de eu já ter escrito livros, de eu já ter ministrado cursos no Brasil todo, viajado para outros países para ensinar, né? Eu construí uma história nisso, né? De ter muitos vídeos na internet. Então, a pessoa ela vê autoridade nisso. E se você não construiu nada, comece a construir. Porque talvez seja esse o motivo que você está falando assim, caramba, mas eu estou cobrando tão barato, as pessoas acham caro. Mas quando você tiver essa autoridade construída, você vai cobrar o dobro e não vão achar caro, porque a diferença de preço e de valor vai ser nítida. O valor que as pessoas vão perceber naquilo que você faz é muito mais, é muito maior do que o preço que você está cobrando, tá? E sétimo, né? Seguir crenças de quem não sabe o que fala, né? Então, muito cuidado quando você segue pessoas ou faz cursos com profissionais que colocam crenças na sua cabeça como se elas fossem irrefutáveis, sabe? É aquele lance de o meu é melhor que o seu, o meu método é melhor que o seu, o meu funciona, dos outros não funcionam. E aí fica um monte de aluninho reproduzindo aquelas crencinhas do professor, né? Então, para com isso, né? Eu, inclusive,
tem alunos que se surpreendem quando me perguntam de outros profissionais. Eu não falo mal de nenhum profissional diretamente, jamais. Embora eu falo muito de mim, né? Não sei porquê, mas falo. Quando eu recomendo outros profissionais, tem aluno que fala, caramba, mas você podia estar vendendo curso e estar recomendando outro profissional. Sim, bons profissionais eu recomendo. Inclusive outros professores que são meus concorrentes, vai lá, estuda com o fulano também, ele é muito bom. Tem um pensamento um pouco diferente do meu, mas é muito bom. Porque eu fiz isso. Quando eu comecei, eu não segui só um professor, eu estudei com muita gente, e fiz o meu método, né? Claro, baseado em muitos modelos, mas criei algo autêntico, autoral, baseado nas minhas experiências. Estudei com muita gente. Então, cuidado para não ficar reproduzindo a crença daquele treinador que fala que o dele é bom e o dos outros é ruim, que isso é certo, isso é errado. É por isso que eu gosto da PNL. O mapa não é o território. Então, se a pessoa fala que ela é a boa, a outra é ruim, é o mapa dela. Que ela sabe, a outra não sabe, é o mapa dela. E tá tudo certo, tá bom? Cada um tem um mapa, mas não o território, né? Bom, ter uma base também de neurociência, vamos falar aqui de ciência um pouco, né? Assunto que tem se tornado polêmico recentemente. Ter uma base de neurociência eu acho fundamental para o estudante de hipnoterapia. Por quê? Porque hoje a neurociência, ela não é a mesma de 20, 30 anos atrás. Ela avançou muito. Ainda está engatinhando no conhecimento do cérebro, que é um órgão complexo, mas ela avançou muito. E muitas teorias que se seguiam antigamente estão caindo por terras frente aos novos estudos. Né? Olha, aquilo que aquele pensador falava não é bem assim, é assim. Então, é legal você ter um embasamento. Né? Eu, por exemplo, sou pós-graduado em neurociências. Isso me deu um embasamento. Não só para conversar com o pessoal da área médica, o pessoal que lida mais com esses assuntos, né? Mas também para poder explicar como a mente funciona de várias maneiras. Eu consigo explicar tanto de uma forma mais simples, quanto eu consigo explicar de uma maneira mais científica para aquele profissional, aquele cientista que vem estudar comigo e que quer um embasamento maior naquilo que eu falo. Então, hoje eu tenho alunos psiquiatras, eu tenho alunos neurocientistas, eu tenho alunos biólogos, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas. Então, me deu um embasamento muito legal. Mas aí vem um adendo. Estude neurociência, mas não fique bitolado. Qual que é o problema hoje? Terapeutas ou professores que se bitolaram na ciência de tal forma que é o Deus ciência. Se não é ciência, não é verdade. E você não vai tratar ninguém com artigo científico. Eu uso o artigo para me embasar, certo? Mas se eu for depender de artigo para fazer o que eu faço, eu vou me limitar muito. Tem muita coisa que eu faço que é intuitiva, que é metáfora. Então, tem coisas que eu crio na hora, é feeling, sabe? Então, não fique bitolado no artigo, na ciência, e achando que só existe isso. Não, a ciência ela é um balizador, é uma evidência. É uma evidência de que algo é de um jeito. E ela traz um embasamento para a gente muito legal, sabe? Mas existem vários tipos de conhecimento. O conhecimento científico é só mais um tipo de conhecimento, certo? Tem conhecimento emocional, tem conhecimento lógico, tem conhecimento interpessoal, né? Criativo, tem vários níveis de conhecimento. E nem tudo a ciência consegue mensurar ou ainda teve interesse de mensurar, certo? Por isso que a programação neurolinguística ela é o estudo do subjetivo. Como que eu vou transformar em ciência a subjetividade do ser humano? É complicado isso. O ser humano não é uma máquina. Então se embase na neurociência. Mas não fica bitolado não, porque inclusive um dos diferenciais do bom cientista é a curiosidade em descobrir aquilo que a ciência ainda não descobre e que ainda não descobriu. É aquela curiosidade pelo que é mais oculto, pelo que parece que é mais místico, mas de fato quando se explica não é místico. Essa curiosidade que move o bom cientista a pensar fora da caixa, a não ficar pensando só no artigo, né? Até porque, hoje, se você for analisar artigos, é muito mais válido você analisar meta-análises, que é o conjunto de vários artigos, a conclusão final, do que artigos. Por exemplo, você vai entrar no ramo da nutrição. Pô, você vai ter artigo científico que defende um lado veementemente e outro que é completamente oposto, sabe? Ovo é bom ou ruim? Dieta cetogênica é boa ou ruim? Sabe? Então,
Óleo de coco faz mal ou faz bem? Você vai ter nutricionistas que vão defender os seus artigos, que são diferentes dos outros, que tem outros artigos também. Porque muitas vezes a pessoa que fez o projeto científico, ela era a maior interessada em comprovar aquilo, né? Muitas vezes a indústria farmacêutica era a maior interessada em comprovar aquilo. Então, por exemplo, eles lançam um projeto de pesquisa em 11 países. E em 10 não deu certo, em 1 deu certo. Opa, isso aqui é científico. Então, não é bem assim, tá bom? Não é bem assim. Muito cuidado com os cientificistas de Instagram e de Facebook, que nunca publicaram um artigo na vida, mas, né, cagam regras no sentido de que falar que todo mundo é pseudocientífico e que ele é ciência. Não é bem assim, tá bom? Aposto que a pessoa que fala que os outros são pseudocientíficos não faz só ciência. Faz muita coisa que não é ciência também. E aí a gente começa a polarizar as coisas. Então, olha, eu sou do caminho do meio. Ciência é maravilhosa, espiritualidade também é maravilhosa. E aí? Quer dizer que eu tenho que estar num time? Não. Eu tenho um filtro. Então eu pego o que há de melhor de cada coisa. Mas eu tenho um senso crítico. Nem tudo a gente acredita. A gente precisa de algumas coisas, tem que ter prova. Outras coisas você não prova, você sente. É igual quando fala assim, você já sentiu quando alguém te invejou? Já sentiu? Você que está me ouvindo aí. Ah, fulano está me invejando. Você tem prova que ele está te invejando? Não, você não tem, né? Mas você sente. Você sabe que sabe. Você sabe que sabe. Eu amo a minha filha, tá? Amo muito a minha filha. Mas você não sabe o quanto eu amo minha filha. Você supõe, mas você não sabe. Porque é subjetivo, é o que eu sinto, tá? E tá numa onda de querer deixar cientificizar, não sei se existe essa palavra, a terapia. E a terapia, ela tá lidando com o subjetivo o tempo todo. Então, vamos nos embasar na ciência, mas vamos deixar o processo correr, vamos usar o feeling, a intuição, vamos, sabe, é um ser humano atendendo do ser humano, como Jung dizia, né? Domine todas as técnicas, conheça as teorias. O Jung falava, conheça as técnicas e as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Seu cliente não quer saber se o que você faz tem um artigo ou não, ele quer saber se funciona. Diferente de outras áreas, vai produzir um medicamento, pô, isso aí tem que ter evidência mesmo. Mas terapia, linguagem, conversação, não, né? Então não é bem assim, tá bom? Essa é a minha visão, pessoal, também não é o território, tá? É a minha visão. Se fizer sentido para você, coloque no seu coração, mas se não fizer também, eu respeito a sua opinião. Mas a gente tem que se posicionar, porque tem gente falando muita groselha hoje na internet, né? E aí, muitos sofrem do efeito Dunning-Kruger. Eu trouxe um artigo aqui, que é uma síndrome do sabe-tudo. Conhece alguém que parece que sabe tudo? Que essa pessoa, qualquer assunto que você fala, é ela que sabe. Ela, não, isso não é assim, não, isso é assim. Então, infelizmente, essa síndrome ela é muito comum e acontece de muitas pessoas terem essa síndrome e por acharem que sabem tudo, elas conseguem falar com segurança uma baboseira. E ela fala com tanta segurança que você acredita naquela baboseira que ela falou. E aí ela consegue vender cursos, livros e tudo mais. Então, olha só. O efeito Dunning-Kruger é um fenômeno que leva indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto a acreditarem saber mais que outros, mais bem preparados, fazendo com que tomem decisões erradas e cheguem a resultados indevidos. É a sua incompetência que restringe sua capacidade de reconhecer os próprios erros. Os psicólogos da Universidade de Michigan analisaram essa atitude para determinar se os sabe-tudo sabem realmente mais do que outras pessoas, né? E se essa crença de superioridade lhes permitem aplicar melhores estratégias de aprendizagem. Olha só, os cientistas lá de Michigan foram investigar isso. Esses caras que falam que sabem tudo, eles têm alguma vantagem competitiva nisso, né? Na pesquisa, olha só, os participantes tiveram que preencher uma série de questionários para demonstrar seus conhecimentos sobre política. Mas os psicólogos inseriram algumas armadilhas, termos inventados. E, curiosamente, as pessoas inteligentes selecionaram mais termos falsos e insistiram que os conheciam. Pelo contrário, as pessoas que demonstravam um conhecimento mais sólido costumavam assumir uma atitude mais humilde e, às vezes, até subestimavam seus conhecimentos. Olha só, a pessoa que realmente sabe, ela é humilde.
ela fala, pô, poxa, isso aqui eu não conheço, não é minha área, não estudei isso aqui. Mas o sabe tudo, ele se coloca como, não, eu entendo isso daqui. Então, olha só, os psicólogos colocavam palavras mentirosas, termos frágeis e mentirosos, e eles debatiam sobre aquilo, como se conhecessem aquilo, né? Isso lembra as palavras do filósofo Bertrand Russell. O maior problema do mundo é porque os ignorantes e os fanáticos estão muito seguros de si mesmos e as pessoas inteligentes estão cheias de dúvida. Olha que coisa, gente. A pessoa inteligente, ela é tão humilde às vezes que ela não se posiciona. Mas tá cheio de fanático, lunático, falando um monte de groselha na internet. Tem o esoterista supremo que fala um monte de idiotice? Tem, com certeza. Mas também tem o cientificista ignorante? Tem. Gente, os opostos se tocam. Isso é até uma lei do Caibalion, né? A polarização, né? A medida da esquerda e da direita. O extremo de um lado é o extremo do outro. Eles só defendem ideais diferentes, mas a veemência com que defendem uma coisa é a mesma. Os opostos se encontram em certa medida. Não importa, né? Se você acredita, num ser, uma divindade que não é Deus, que você põe como Deus, que você acredita, sei lá, como os povos lá da Escócia acreditavam, né? Os vikings acreditavam, o Deus trovão, né? Você acredita no Deus trovão, e o outro acredita no Deus ciência. São opostos, são extremos que se tocam. E o caminho extremo, ele é sempre complicado porque ele é polarizado e ele é cego. Eu sou mais do caminho do meio, da justa medida, como diz o Aristóteles, o caminho da justa medida. O caminho que o estoicismo prega também, que é o caminho da resiliência, é o caminho da flexibilidade, é o caminho do... toda verdade é uma meia-verdade. Então, calma, tem vários pontos de vista. Calma, não queira já colocar a goela abaixo das pessoas. Então, olha só. Você acredita que tem terapeutas e professores que têm essa síndrome? Vou repetir a frase. O maior problema do mundo é porque os ignorantes e os fanáticos estão muito seguros de si. E as pessoas inteligentes estão cheias de inseguranças. Bom, eu vou deixar esse artigo aqui na descrição do vídeo, tá? Que é do Journal of Experimental Social Psychology. Vou deixar ele aqui nas referências bibliográficas, aqui se você está vendo pelo YouTube, para você buscar esse artigo, né? Então, essa síndrome aí de Dunning-Kruger, provavelmente alguma síndrome que alguns players provavelmente possuem, né? Que falam com muita certeza um monte de baboseira e as pessoas entram nessa onda e se tornam lunáticos tanto quanto, né? Bom, e voltando a falar sobre as deficiências que você pode estar tendo no momento no campo da hipnoterapia, da terapia, eu vou falar um pouco também sobre as pessoas, elas querem a sua história, sabe? Sem história não tem marketing. Quando eu conto a minha história, que eu era gago, eu era depressivo na minha adolescência, eu me tratei com auto-hipnose, isso é verdade. E isso é uma prova social. Quando eu falo que eu comecei com um cartãozinho e um banner escrito hipnose grátis, experimente aqui numa praça pública, isso é verdade. Eu tenho como comprovar isso. Quando eu falo, com toda humildade, que eu sou o professor de hipnose que mais vende no Brasil há anos, eu falo a verdade, eu tenho como comprovar. Olha só, hoje mesmo eu recebi essa placa aqui da Hotmart, Black Moon, né, que é um dos títulos aí mais cobiçados pelos lançadores, pelos players, né? Tô até com uma pulseirinha aqui e parabenizo toda a minha equipe por ter atingido essa meta junto comigo, né? Não preciso ostentar aqui quanto isso significa de faturamento, mas quando eu coloco que eu já formei mais de 15 mil alunos, eu tenho como comprovar. Eu tenho como extrair isso da minha área, da Hotmart, eu tenho comprovação, né? E hoje tem muita gente que lança cursos e fala, formei 20 mil alunos. O cara começou ontem, formei 20 mil alunos. Não formou, não tem prova. Quando eu falo que eu tenho um instituto que certifica internacionalmente, que é a International Mind Training Academy, que fica em Miami, essa empresa é minha, é verdade. Francisco vai pôr na tela aí, aparece para você aí, ó, o EIN, Employer Identification Number. Esse é um documento como se fosse um CNPJ americano. Eu tenho um registro de empresa.
Mas tem muito curso que fala que tem certificado internacional e quando você vai pesquisar, o instituto não existe. Ou você vai pesquisar o objeto social da empresa e não é de hipnose. Sei lá, é de calçados, estofados, a pessoa mudou o negócio e está vendendo o curso de hipnose. Certo? Hoje, a gente tem, né, um grave problema que é uma vantagem e uma desvantagem, que é ser copiado, né? Copiam o nosso marketing descaradamente. Se a gente faz uma foto, se a minha equipe faz uma imagem, um banner, sabe, com uma característica, não dá 2 dias, tem vários que pegam a mesma foto, só me tiram lá e põem a pessoa no lugar e tentam vender a mesma coisa. E muita gente cai nisso. Pega a minha página de venda, que minha equipe teve todo um cuidado de construí-la, né? Sabe, autenticamente, né? As ferramentas que a gente paga para poder ter as ferramentas, e aí eles vão e tiram a minha foto e põem a foto de outro professor. Isso é bom e ruim. É ruim porque aparece muita gente picareta no mercado, né? E elas tentam copiar literalmente. E é bom porque se eu estou sendo copiado, eu estou tendo sucesso. Se eu estou sendo criticado, como muitas vezes sou também, eu estou tendo sucesso. Agora, se você não está sendo copiado nem criticado, você ainda não tem o sucesso que deveria ter. Faz sentido? De um amigo meu, que é um lançador, também falou, Lucas, eu estou num canal de hater que estão falando mal de mim. Eu falei, então você está fazendo sucesso. Está fazendo sucesso que está incomodando as pessoas, elas estão tendo que falar de você. Agora, se ninguém fala de você, você não tem sucesso, certo? Só que eu não quero que você, aluno meu, seja também um espertalhão que venha a seguir o que esses caras fazem. Né? Seja você mesmo, crie o seu método. Referencie os seus professores, mostre com quem você estudou. Né? Não esconda. Estudou, coloque suas formações. Seja você mesmo, seja autêntico. Você não precisa copiar ninguém. Você é uma pessoa única. Mesmo se você aprendeu hipnoterapia, PNL comigo, seja você, fale do seu jeito, vista-se do seu jeito, se comunique do seu jeito. Você não precisa imitar. Você pode modelar. Eu modelo muita gente. Ou seja, eu me inspiro em muitas pessoas. Agora, copiar já é um problemão. E isso não se sustenta no mercado por muito tempo. Por quê? A pessoa ela sempre quer o original, ela nunca quer o pirata. Até uns compram o pirata, mas logo descobrem que aquele produto é pirata e buscam o original. Então, seja original. Seja original. Tem espaço para todo mundo, gente. Tem espaço para todo mundo. Eu quero que muita gente cresça, mas gente boa. Eu prezo por um mercado de hipnoterapia mais limpo, sabe? Mais sério, com pessoas mais honestas intelectualmente. Bom, você que tem deficiência em marketing, que não consegue se divulgar ou não sabe nada de marketing, poxa, você não sabe fazer uma campanha, você não sabe como ter um site, você não é encontrável. Digito você no Google, não te acho. Digito você no Instagram, não vejo quase nada. Não vejo um anúncio seu. Você precisa melhorar o seu marketing. Eu e meu parceiro Fernando Projetti temos um treinamento de marketing para terapeutas, onde a gente ensina tudo que você precisa saber para se posicionar no mercado, tá? Desde estratégias de marketing, de copy, construção de um site de maneira simples e objetiva, como gerar conteúdo para a internet, tudo sobre marketing para terapeutas. A gente tem clientes que faturavam 3 mil reais, que são terapeutas, passaram a faturar 20, 25 mil reais em menos de 3 meses fazendo essa formação porque melhoraram o posicionamento. Tá? Se vocês têm interesse nessa formação, marketing para terapeutas, ela está fechada no momento, mas vocês podem pedir no meu direct do Instagram, que eu vou abrir uma exceção só para quem me pedir lá, uma condição muito acessível para você poder aprender a fazer o seu próprio marketing. Um grande problema que hoje eu escuto dos meus alunos e de vários hipnoterapeutas é o seguinte, poxa, eu não tenho um marqueteiro. Nossa, não tem ninguém que faz meu marketing. Ou quando encontro alguém é uma furada, é uma cilada. Também tem muito picareta no marketing, né? E aí as pessoas precisam de um amparo. E eu fiquei pensando junto com o Fernando, por que não a pessoa fazer o próprio marketing dela? Por que não ela mesma se promover? Por que não ela mesma conseguir? Gente, não é tão difícil, você aprende, você consegue fazer isso. Você automatiza tudo isso, tá bom? Então, tem essa oportunidade aí para você, né? Falar um pouco de metodologia dos meus cursos, né? Os meus cursos presenciais e online, eles partem de uma metodologia didática. Eu ensino por repetição espaçada. Ou seja, eu não vomito um conteúdo em você e não falo mais daquilo. A gente vem repraticando aquilo. Tem muita prática, certo? Tudo aquilo que eu ensino
eu tento correlacionar com a sua vida, como você praticar, como você utilizar aquilo. Então, se você vem numa formação presencial de hipnose clínica comigo, quem é aluno meu já fez, pode comentar aí no comentário, né? É um treinamento que tem base teórica e prática, teoria, prática, teoria, prática, teoria, prática, e você sai de lá realmente sabendo fazer, né? Não é só teoria, tem muita prática, né? Então, o aspirante de hipnoterapia precisa hoje ter um conhecimento simplesmente que vai além da hipnose. Ele precisa entender ericksoniana, programação neurolinguística, neurociência, terapia sob medida. Se quiser estudar psicanálise, estuda. Se quiser estudar alguma corrente da psicologia, TCC, estude, agrega também. Saiba, tem alguma base teórica, é isso que eu quero dizer. A minha é a PNL. Sou doutor em psicanálise, sou formado em psicanálise, pós-graduado em neurociência, mas eu sinto a PNL mais palatável para mim. Mas se para você fizer mais sentido usar a terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, não tem problema, tá? Siga a Gestalt, siga aquilo que você acredita, tá bom? Um problema que eu vejo também que pode acontecer de você não estar tendo tantos clientes é a falta de empatia, né? E empatia se traduz para acolhimento, é o rapport que a gente tanto fala, né? Então, ser acessível, ser uma pessoa que se interessa pelo problema do outro, ser humano, humanizar o processo, não ficar, sabe, tratando o cliente como um número, pensando no faturamento que você vai ter, sabe? Um acolhimento. Eu sinto falta mais disso, sabe? Dos hipnoterapeutas serem mais acolhedores, né? E também, já falei aqui de ser encontrável na internet, nas redes sociais, no Google, né? E também fazer um bom pré-talk. Que é o pré-talk? É uma conversa prévia que você tem, onde você explica para o seu cliente como funciona o seu atendimento. Grande parte das reclamações dos clientes é porque eu não entrei em transe. Eu te ouvi o tempo todo. Essa é uma típica frase de um cliente que não teve pré-talk. Porque no pré-talk você tem que explicar para a pessoa, ela não sabe o que é hipnose, que ela vai te ouvir o tempo todo, que ela vai ter um relaxamento profundo, mas ela não vai ficar nem dormindo nem acordada, ela vai estar no estado limítrofe entre a vigília e o sono, mas que ela vai te ouvir. Então, o pré-talk é você explicar como é que funciona o seu atendimento, o que é hipnose, o que não é hipnose, quebrar os mitos de, eu vou ficar inconsciente, eu vou ficar desacordado, você vai manipular minha mente, como tá naquele filme Hypnotic do Netflix, né? Poxa, se eu tivesse aquele poder de hipnose, tá louco. O cara implanta o que ele quiser na mente da pessoa. Aquilo não é real, aquilo é um mito, é um filme, tá, gente? Aquilo não existe. Onde o hipnólogo consegue instalar, manipular qualquer coisa. Isso aí também passou do limite. Se fosse assim, os hipnólogos iam entrar num banco e falar, durma, e todo mundo ia dormir, ele ia sair com a sacola de dinheiro. Não é assim que funciona, precisa de permissão, precisa de pré-talk, rapport, precisa de muita coisa para funcionar a hipnoterapia. Você só vai aceitar a sugestão que você quiser aceitar, tá bom? Falta de contrato também. Gente, tem que ter contrato. Depois o cliente pede dinheiro de volta, fala que você fez uma coisa que você não fez, você não tem contrato, você tem que ter um contrato onde você esclarece ali as suas regras, as suas cláusulas, o contrato de prestação de serviço, que a hipnose não substitui atendimentos médicos, psicológicos, né? Que é uma terapia complementar, coadjuvante. Então, o contrato ele minimiza problemas, né? Eu concedo um contrato para quem é meu aluno, eu dou um modelo de contrato de prestação de serviço com a hipnoterapia. Vamos voltar para o marketing, olha só, fazendo repetições passadas aqui com vocês, né? Falo do assunto, vou para outro, eu volto no de trás. Nada de você ficar colocando na internet coisa que não é verdade. Como eu falei, eu provo que eu sou o professor que mais vende. Quem tem essa placa? Eu provo que eu tenho essa quantidade de alunos. Tudo aquilo que eu falo, eu provo que eu tenho um instituto fora do país, eu provo. Agora, que quando a gente entra nas páginas, tanto de terapeutas quanto de professores, o que está lá? O melhor, o maior, o único, eu acho que o único é o pior. O único habilitado a ensinar isso no Brasil. O único mestre nisso, o único capaz de representar essa metodologia nisso. Gente, para com isso. O melhor, o único, o maioral. Nem quem é o maioral não fala que é o maioral. Se falar, demonstre, prove, tá? Então, você não vai vender o seu produto, a sua terapia ou o seu curso falando que você é o melhor, falando que você é o maioral, certo? Mas sim, experiências reais de pessoas transformadas. Isso, sim.
Vê se o Tony Robbins precisa ficar falando que ele é o maior palestrante do mundo. Todo mundo sabe que ele é o maior palestrante do mundo. Certo? Muito bem. Então, não copiar nem o marketing, nem a pessoa. Apenas modele, não copie. Seja autêntico. E foque na terapia humanizada. Seja humano, ok? Gente, é isso. Eu acho que eu consegui explanar bastante aqui sobre o meu raciocínio sobre o mercado. A gente falou sobre marketing, sobre técnicas, sobre fraudes, sobre posicionamento. E tudo é posicionamento, não é? As pessoas, a impressão que elas vão ter de você é da forma como você se posiciona. É a forma como você transpassa o seu conhecimento. Se você transpassa a arrogância, aquilo vai quebrar a rapport. Se você transpassa a síndrome ali do sabe tudo, você vai quebrar a rapport. Então tem hora que tem que ter humildade. Tem assunto que a gente não domina, não fala daquilo que você não domina. Fala só do que você tem conhecimento, fala só do que você sabe. Outra coisa, eu nunca estou preparado, né? Eu não estou preparado para atender. Comece pelo que você sabe. Você sabe só controlar a ansiedade? Então controla a ansiedade das pessoas. Daqui a pouco você aprende a tirar uma fobia e assim vai. Mas não fique esperando você fazer 1000 cursos de desenvolvimento pessoal para você aprender alguma coisa. Porque é linear, né? É linear a coisa toda, né? Então, assim, um curso vai falar quase a mesma coisa que o outro, que o outro, que o outro, que o outro. Poucos vão ser realmente diferentes. Então, você já fez 15, 20 cursos de desenvolvimento pessoal? Tá bom. E agora você tem que desenvolver alguma coisa. Certo? As minhas formações estão disponíveis. A formação de hipnose clínica para você que quer se tornar um hipnoterapeuta. Eu te ensino do básico ao avançado. Desde tudo que você tem que precisar de ter para montar o seu consultório, estar regular e legal no mercado. Assim como todo o raciocínio clínico que você precisa. A formação Master Hipnose Clínica, que já é para hipnoterapeutas, onde eu trago a cereja do bolo, a maestria, o domínio, sabe? Aquele diferencial na terapia, aquele passo a mais que faz você ter a estratégia mais exata, mais precisa possível. E eu tenho a formação de auto-hipnose terapêutica para quem quer utilizar em si mesmo, se auto-reprogramar. E muitos precisam se tratar antes de tratar alguém, tá bom? Para maiores informações, visite o meu site www.lucasnaves.com.br ou então me mande um direct no Instagram que a minha equipe vai responder você, tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu passei aqui um conhecimento, eu me sinto seguro do que eu falei, trabalhei com honestidade intelectual, falei aquilo que eu penso, mas com educação, com respeito a todos, tá? E apresentando um norte, humildemente um norte para que você... se fizer sentido, você siga. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever no canal e de marcar o sininho para você receber as minhas notificações. E o seu comentário também é muito importante, porque ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.